Bíblia Sagrada. Segundo a Samuel, capítulo 2, Davi é aclamado rei de Judá. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebron. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Amoiai, a israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebron. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso senhor e Saul, e o sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizestes isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Assim seja. Abner faz Isbosete rei de Israel. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiram a Davi. E foi o número dos dias de Davi, reinou em Hebron, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses, assim seja. Vitória de Davi sobre Isbosete. Então saiu Abner, filho de Ner, com os seus servos de Isbosete, filho de Saul, e a Maanaim, em Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam estes desta banda do tanque e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os jovens e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi, e cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente de onde se chamou aquele lugar Elcate Hazorim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Seruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner, e não declinou de trás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse:
És tu, Azael? E disse ele: eu sou. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança a mão de um dos jovens e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu morto paravam. Porém Joabe e Abissai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amar, que está diante de Giar, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner e fizeram um batalhão e se puseram ao cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesse falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir ao seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitron, e vieram a Manaim. E também Joabe se tornou de seguir a Abner e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. Porém, dos servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 370 homens, que ali ficaram mortos, e levantaram Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Assim seja.